bem-vindo a mais um programa É Justo. Hoje nós vamos falar com o professor Cleuber Rufino, professor universitário, advogado militante na área de direito internacional, que vai falar sobre o tema hoje, relações comerciais internacionais. Então, Cleuber, muito obrigado por ter nosso convite, estar novamente na nossa casa, nos esclarecendo um tema que, inclusive, foi a pedido de um internauta, acredito que advogado da área, querendo saber sobre o nosso assunto. Eu que agradeço novamente o convite, Dr. João Batista, é um prazer estar aqui novamente. Cleuber, e a pergunta foi essa que ele nos fez. Como que está o campo de mercado para o advogado que vai atuar nessa área de direito internacional? Olha, Dr. João, o campo aumentou sensivelmente aí nos últimos, eu diria que uns 10 a 15 anos, né? A nossa região de Ribeirão Preto, que envolve a macro-região, ela é muito conhecida pelo agronegócio e o agronegócio importador e exportador. Não só a exportação aí do açúcar, né, e de outros produtos, mas com certeza também a importação de insumos, fertilizantes, produtos químicos, maquinários. E todo esse giro comercial, ele gera a necessidade aí de uma assessoria jurídica, principalmente por conta da complexidade dessas relações comerciais, por conta dos contratos internacionais e principalmente pelo alto volume de dinheiro que se movimenta, né? Então é muito comum aqui na região grandes empresas, usinas, né, movimentarem um volume considerado sensível em termos de recursos. E uma assessoria jurídica para que essas negociações sejam mais seguras possível é sempre muito bem-vindo. O advogado tem que ser especializado na área. Sim. O advogado da área relacionada ao direito do comércio internacional, que é o que nós chamamos de novos direitos, ele é um profissional qualificado exatamente para esse tipo de relação, né? Juridicamente ele tem alguns conhecimentos específicos e parte desses conhecimentos também ficam muito ligados à parte do comércio internacional e em alguns casos também um pouco do direito empresarial, né? Porque ele não deixa de ser uma relação de negócio, né? De compra, de venda, de lucro, mas com alguns termos, alguns argumentos jurídicos aí bem característicos e específicos para a área do direito. A formação desse advogado às vezes não se limita a uma graduação do curso de direito. Às vezes ele tem que fazer uma graduação mais próxima até do direito internacional. Exatamente. Né? Existe que ramo que ele poderia fazer uma graduação que auxiliasse nessa parte técnica? Olha, doutor João, o curso de Direito, ele tradicionalmente, normalmente o Direito Internacional fica ali no 4º, 5º ano, né? E na maioria das vezes não há uma carga horária muito grande, então não se tem muito tempo para se abordar da forma que deveria ser abordado. Por isso que muitas vezes esse formando ele vai buscar uma pós-graduação, seja em Direito Internacional, existem alguns cursos também que são os MBAs de Negócios Internacionais, alguns em Comércio Exterior. Quer dizer, ele vai complementar aquela formação exatamente para o conhecimento específico para operações de comércio internacional. Compra de produtos, venda de produtos, elaboração de contratos, financiamentos bancários voltados para o comércio internacional. Quer dizer, os próprios temas já se mostram muito específicos para a área. Né? Nós já tivemos alunos da universidade que vieram do bacharelado em Relações Internacionais. Essa junção também é uma boa ideia para quem pretende a área. Muito interessante. Eu sou até um pouco suspeito para falar porque eu me graduei nos dois cursos, né? Correto. Eu fiz Relações Internacionais e na sequência fiz o curso de Direito. Exatamente pela necessidade do conhecimento jurídico unido aos conhecimentos aí dos negócios internacionais. Ele é muito bem-vindo, as duas graduações são muito bem-vindas e a partir disso daí que veio o fruto das pós-graduações focadas aí no direito internacional, negócios internacionais, contratos internacionais, é uma área que vem se expandindo com muita força, né? A nossa região se percebe pelo próprio número de advogados. Né? Há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu vim de São Paulo para Ribeirão Preto, existiam poucos, nós contávamos até em uma mão a quantidade de advogados especializados. Hoje já existe um grande número, né, de advogados pela necessidade. Né? São empresas, são usinas, são empresas de transporte internacional. Quer dizer, o comércio exterior cresceu demais. Né? Nós podemos verificar isso pelas próprias feiras que nós temos aqui na região. Então, nós temos aí a AgriShow, nós temos a FenaSucro, dentre outros eventos ligados ao setor agroexportador. Né? E esse campo, o senhor falou agora há pouco, o profissional acaba tendo uma terminologia própria para essa área de direito internacional, né?
Isso altera a configuração do direito ou não? É algo complementar, esses termos? Eu diria que ele é complementar, doutor João, porque não que você abandona a legislação brasileira, ela é extremamente importante, né? Principalmente alguns direitos que muitas vezes não são direitos comuns do nosso dia a dia. Um exemplo deles é o direito aduaneiro, né? O direito aduaneiro ele é um direito relativamente complexo. Você tem aí decretos, leis, normas de entrada e saída de mercadorias. Normas essas, como por exemplo o regulamento aduaneiro, que ele em termos de volume é muito similar, por exemplo, ao Código Civil. Correto. Em termos de quantidade de artigos, né? Então, quer dizer, ele é complexo, ele é volumoso. Um processo hoje de importação e exportação, dependendo da forma que ele ocorre, sem a presença de um profissional voltado para essa área, a chance de alguns erros ocorrerem, ou muitas vezes até você não conseguir desembaraçar uma mercadoria é muito grande. Então, quer dizer, é um novo direito, né? Quando se fala em direito aduaneiro, é específico. E nisso o senhor falou agora. Então, acredito eu que o campo de trabalho, o mercado de trabalho para o profissional do direito que está nas regiões aduaneiras, seca, né? Seria Foz do Iguaçu, ou mesmo Santos, Guarujá, então os portos. Sim. Deve ser amplamente vasto, então. Muito, muito grande. Até mais do que a nossa região aqui. Com certeza, com certeza. Por quê? A nossa legislação ela é complexa, né, doutor João? Então, se você não tem um profissional que conhece o procedimento, existe grandes chances de uma empresa importar um determinado produto e quando ele chega no Porto de Santos, ele vai se deparar com exigências que ele não sabia. Seja uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, seja uma exigência do Ministério da Agricultura, seja uma exigência do Inmetro, IBAMA, enfim. Que são legislações especiais. Legislações especiais. E quer dizer, ele não tem só que observar o regulamento aduaneiro que viria aí por parte da Receita Federal, da competência e fiscalização da própria Receita, mas legislações específicas, né? Na nossa região, como é o agronegócio, nós temos aí a legislação específica, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Então, a necessidade de conhecimento específico nesses temas se torna fundamental para uma operação bem sucedida, obviamente com valores compatíveis, né? Enfim, a atuação do profissional do direito na área do direito do comércio internacional cresceu nos últimos anos de forma considerável. Eu sei que é uma matéria bastante complexa, né? Mas se pudesse resumir, como ficaria hoje o direito para esse profissional trabalhar numa importação, uma exportação saindo de Santos, por exemplo? Vou embarcar uma mercadoria no Porto de Santos. A parte tributária, como é que funcionaria de forma muito simples, sem entrar em muito detalhe? Basicamente, as empresas que atuam no comércio exterior, elas têm uma autorização específica da Receita Federal. Né, o que na nossa área nós chamamos de habilitação. Então, quer dizer, não é qualquer empresa que pode simplesmente começar a importar ou exportar. Ela tem que ter essa autorização da Receita Federal. Feito isso, normalmente nesses embargos ela conta com uma assessoria. Muitas vezes de um consultor, um despachante, um advogado ou um despachante aduaneiro, para que consiga liberar essa mercadoria no porto. E, obviamente, no caso das importações, a carga tributária brasileira ela é alta. Ela é alta porque você tem vários impostos, né? Se nós pegarmos uma importação, você tem basicamente aí quase que 5, 6 impostos envolvidos, né? E esses impostos são impostos em cascata, quer dizer, se você não souber calcular devidamente todos esses impostos, você vai ter problemas durante o desembaraço aduaneiro e muitas vezes não consegue desembaraçá-los. Então, quer dizer, toda a parte aí do direito aduaneiro, ele é complexo. Ele é complexo e envolve muito dinheiro, né? E qualquer decisão que ocorre na aduana do Porto de Santos, por exemplo, como é que funciona o órgão do judiciário? É Justiça Federal, Justiça Estadual? Como é que funciona o recurso em cima disso? Olha, nesse caso, a competência acaba sendo administrativa, interna. Né? Interna, do ponto de vista da Receita, de outros órgãos, né? E, obviamente, o importador, o exportador, diante de algumas situações, ele pode aí buscar muitas vezes a própria ajuda, o próprio auxílio do Poder Judiciário. Na prática, eu diria que a Receita Federal acaba administrativamente resolvendo boa parte desses casos. O Judiciário não pega tantos... Salvo situações muito específicas de um mandado de segurança, algum tipo de... liberar a mercadoria que está parada no porto... Por conta de uma greve, uma mercadoria perecível, né? São os casos mais tradicionais, né? Isso se verifica principalmente quando nós temos aí greves de órgãos como a Anvisa, Ministério da Agricultura ou a própria Receita.
né? Que são situações que acabam sendo temerosas por conta da característica do produto. Mas, via de regra, a Receita Federal consegue administrar muito bem aí, essa parte portuária em termos de fiscalização e liberação. O advogado que vai trabalhar nessa área está diante de uma controvérsia. Como é que funciona essa composição desse litígio entre vendedor e comprador? Olha, pelo fato do vendedor ou comprador estar situado em território que não nacional, então a gente tem a presença aí do que nós chamamos de duas jurisdições diferentes, né? Então, obviamente, o comprador aqui no Brasil ele pode acionar a justiça brasileira, só que a grande dificuldade é que ele vai ter que fazer isso via rogatória, né? Para chamar o processo uma empresa ou alguém que esteja no exterior. Ou muitas vezes o inverso, né? Então, eu diria que 98%, talvez mais, das negociações dos contratos são utilizados aí o Instituto da Arbitragem, né, que é um instituto mais flexível, é um instituto que tem uma roupagem mais próxima a essa questão das negociações internacionais. Então, se nota aí o direito internacional caminhando muito próximo à arbitragem aí comercial. Que entra o papel do advogado ao fazer o contrato. Perfeito. Já colocar um artigo nesse contrato, já prevendo um litígio arbitral. E uma cláusula arbitral. Perfeito. O advogado, quando da elaboração do contrato, ele não pode focar unicamente as questões negociais, ou seja, preço, característica de produto, mas ele tem que ter ou na multa contratual, sanções, né? Exatamente. Que seria o advogado fazer nos contratos comuns, né? Nos tradicionais, nos nacionais. Nesse caso, ele tem que ter uma preocupação com a arbitragem. Ou seja, se ele não detiver um conhecimento substancial da arbitragem, ele não vai conseguir se aventurar muitas vezes em colocar uma cláusula arbitral em um contrato deles. Eu sei que o senhor tem uma experiência muito grande junto ao comércio, direito internacional e comércio, na China. Como é que é a relação China-Brasil? Que campo de mercado está abrindo para nós brasileiros, tanto da área jurídica como da área comercial, industrial? Olha, doutor João, a China é um caso específico, né? A China cresceu demais, assumiu uma posição de parceria com o Brasil, de liderança, juntamente com os Estados Unidos. E o nosso comércio hoje com a China é muito intenso. É muito intenso. E qual que é a recomendação para aqueles que têm interesse em negociações com a China? Obviamente, conhecer um pouco mais do país, conhecer os costumes, conhecer o chinês, conhecer a empresa que está negociando, né? Então, sempre a grande recomendação qual é? Conhecer o seu parceiro comercial, saber se realmente ele é sério, se a empresa trabalha bem, se os produtos são de qualidade, né? Então, esse relacionamento ele tem que ser um pouco mais estreito, né? Nós brasileiros normalmente temos o hábito aí de fazer a negociação simplesmente por uma troca de e-mails, um contrato assinado à distância, e que já é exatamente o oposto, por exemplo, dos empresários chineses. Eles têm uma necessidade muito grande pela convivência pessoal, olho no olho, conhecer o que você realmente quer. Então, daí nós voltarmos no nosso começo do bate-papo, né? Não é uma relação unicamente jurídica. Ele é uma relação jurídica, ele é uma relação negocial, é uma relação cultural, enfim, social, que envolve vários elementos, né? A empresa que é bem sucedida no comércio internacional hoje, ela não pode simplesmente focar na relação meramente positivada, contratual. Ela tem que ter uma visão empresarial realmente, principalmente com a China. O advogado hoje, então, nessa área é importantíssimo falar uma outra língua, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, tendo em vista a China, o seu conhecimento, como é que ficaria o uso dessa língua? É o inglês ainda? É o espanhol? Que língua que está sendo usada nessas relações contratuais? Olha, doutor João, a China ela veio desenvolvendo muito essa questão do idioma. Eles sabem que para se comunicar com o mundo não adianta se comunicar em mandarim, não é? E é crescente o número, é sensível, né? O número de chineses hoje que falam inglês. Eu diria que se o advogado tivesse que escolher um idioma para que ele focasse nas negociações, sem dúvida nenhuma o inglês. Né? O inglês é utilizado nos contratos, o inglês é utilizado nos documentos de transporte, enfim. Que essa é uma pergunta. Como foi o contrato feito com a China? Inglês? Inglês. Porque basicamente todos os documentos que vão cercear também o contrato em si são em inglês. Então se usa o inglês, na verdade, no próprio dia a dia da negociação.
inclusive com a China. E o chinês hoje está falando inglês muito bem. Perfeito. Muito bem. Melhor do que nós. Muitas vezes. Doutor, se pudesse levantar para a gente ir finalizando, qual que é a grande dificuldade hoje para o advogado militante nessa área? Olha, eu diria que a primeira grande pode dificuldade... Pode ser alguma, mas uma só seria suficiente. Eu diria então, João, que seria exatamente a relação cultural. Cultural. A dificuldade que nós, eu diria em geral o brasileiro, e o advogado ele tem um pouco mais também, muitas vezes, no relacionamento com culturas diferenciadas. Né? Entender a cultura negocial. E isso vai muito além de meramente termos unicamente jurídicos. Né? Vai exatamente... O ser conhecedor só do direito, né? Isso. O ponto fundamental, eu diria que nevrálgico aí da negociação, é o ponto cultural, é entender a outra cultura, entender o que eles querem de você na negociação. E na sequência colocaríamos aí as especificidades do direito. Para aquela negociação. Então o advogado tem que estar preparado culturalmente para poder militar nessa área. Exatamente. É saber receber o estrangeiro, é saber entender os anseios. Como se comportar numa reunião. Como se comportar numa reunião. Termos que pode ser usado, que às vezes um termo pode ser tido como ofensa, né? Exatamente. Né? Se nós pegarmos cultura, né? O próprio empresário asiático, né? O chinês, o japonês, o coreano, eles não são tão imediatistas quanto a gente. O brasileiro, ele senta numa mesa de negociações, ele já quer em 5 minutos estar fechando o negócio. Né? O asiático não, ele tem um tempo de relacionamento, ele tem um tempo para você conhecer mais. E quer dizer, esse choque cultural é que muitas vezes impede o negócio. Né? Não é tanto jurídico. O jurídico ele vem num segundo momento e é tão importante quanto, mas obviamente se você não superar essas dificuldades culturais iniciais, o negócio não vai prosseguir. Né? Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabou o nosso tempo, novamente escoou rapidamente, deixar o agradecimento e contar com a sua presença. Agradeço novamente a presença, foi um prazer e estou à disposição aí para um próximo bate-papo. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição.